esse é um assunto delicadíssimo, mas importante. É uma pesquisa do Instituto Locomotiva, feita no Brasil todo, que mostra o seguinte, que 15% das mulheres brasileiras, 15% de todas as mulheres brasileiras, a partir dessa amostragem, afirmam que foram estupradas. 12% desses 15% afirmam que foram estupradas quando eram crianças. 57% dessas mulheres, portanto, mais da metade delas, jamais contaram isso para ninguém. O Brasil é o país do estupro, principalmente do estupro infantil. A cultura do estupro no Brasil é uma coisa vinculada à cultura nacional, que tem suas raízes na própria estrutura colonial escravista dos estupros das mulheres escravizadas. Sempre foi natural que meninos brancos estuprassem meninas pretas, tanto no Brasil colônia como depois do fim da escravidão, dentro das estruturas de empregadas domésticas e tal. Ou estupradas nas ruas, ou estupradas nas festas, ou estupradas todo o tempo. A maior parte desses estupros, eles acontecem dentro de casa. É por isso que a discussão sobre homeschooling é muito perigosa. Esses evangélicos, que são reconhecidamente uma categoria de estupradores no Brasil, de crianças, eles querem afastar as crianças das escolas, porque nas escolas, os profissionais de pedagogia, as professoras, as monitoras, elas percebem, pelo comportamento das crianças, que alguma coisa de ruim está acontecendo com elas e denunciam para a polícia. Como esses casos de estupro, a maior parte deles acontece dentro das famílias, a tendência é que haja um silenciamento geral e se culpabilize a vítima, a criança, porque elas muitas vezes não sabem o que está acontecendo, criam um vínculo de cumplicidade de afeto com o estuprador, e mesmo sabendo dos estupros, as mães principalmente, nada falam porque têm medo de, com isso, desestruturar famílias que já são muito precárias. Então, esse é um drama que não será resolvido dentro da família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira é um horror, é um pesadelo. Estão perseguindo a Miri Lacombe, proibiram ela de participar de uma feira literária em São José dos Campos, em São Paulo, porque ela falou com todas as letras no podcast a verdade absoluta, e agora essa pesquisa está confirmando o que ela disse. A família tradicional brasileira é um pesadelo, principalmente para as meninas. É lá que elas são estupradas. É lá que elas são sistematicamente abusadas. É lá que pais alcoólatras violentam mães e filhas. É lá que a extrema-direita mantém sua estratégia doutrinária de extrema violência. É lá que se criam machistas com 8, 9 anos de idade que vão ser estupradores. A família tradicional brasileira é um pesadelo, é um horror. A Miri Lacombe tem toda a razão do mundo para falar sobre isso. Ela sabe muito bem o que está falando. O fato dela ter sido impedida de ir para uma feira literária de São José dos Campos foi uma boa notícia, que São José dos Campos é um inferno bolsonarista. Acabou que o evento, inclusive, teve que ser cancelado, adiado, mas nunca mais vai acontecer, porque muitas pessoas, inclusive o meu amigo Chico Sá, quando soube dessa história, disse que eu também não vou. Se a Miri não vai, eu não vou. Houve um boicote generalizado. Repito, essa questão não será resolvida pela tradicional família brasileira. Nem muito menos por esses conselhos tutelares dominados pelas igrejas evangélicas Brasil afora. Essa é uma questão de Estado. O Estado brasileiro, está na contingência e na obrigação de criar um programa real de proteção
dessas meninas dentro de casa da família. É preciso criar algum mecanismo com dinheiro, com profissionais de qualidade, com estruturas judiciais rápidas para acabar com isso. Nesse momento que nós estamos falando aqui, tem crianças sendo estupradas. E de todas as intervenções da fé em assuntos da vida pública, esse é o mais cruel. Todos são inúteis, tá? Mas esse é o mais cruel. Né? Assim, a Patrícia Leles, jornalista, que já mora fora do Brasil faz muito tempo, ela denunciou o Marcos Feliciano por estupro. Ela disse que foi estuprada e ele arrebentou a boca dela com um soco. Ela trabalhava no PSL, o primeiro partido do Bolsonaro, lembra? 17. O Marcos Feliciano, segundo ela, era um estuprador em série, pegava as meninas novinhas, bonitinhas, estuprava e mandava ficar em silêncio. Segundo ela, quem comandava esse esquema de silêncio era a ministra Damares, que então era assessora do Magno Malta. Não foi comprovado isso, embora o caso ainda esteja em pauta. Eu só citei esse exemplo porque me parece bastante plausível que funcione exatamente dessa forma. Para não desestruturar uma estrutura política religiosa muito forte, que gera muito dinheiro, você tem que comprar o silêncio ou intimidar o silêncio dessas meninas dentro das igrejas. Todo santo dia tem notícia em sites Brasil afora de pastores estuprando crianças. Todo dia. Crianças de 1 ano, crianças de 2 anos, crianças de 3 anos. É uma barbárie. Todo dia. Na Igreja Católica se avolumam até hoje uma quantidade imensa, milhares de casos de crianças, inclusive crianças deficientes, estupradas por padres. Há muitos casos de crianças estupradas por pais de santo. A religião é um inferno, gente, para as crianças. Na China, você só pode frequentar templos religiosos depois dos 18 anos, não é por uma razão qualquer, tá? Aí vocês veem com essa discussão sobre o homeschooling, né? A criança não ir para a escola mais para não ser doutrinada pela esquerda, na verdade é uma maneira que eles estão encontrando de salvaguardar os estupradores dessas crianças. Eu espero, sinceramente, que o presidente Lula preste atenção nessa pesquisa e que coloque o Ministério dos Direitos Humanos para trabalhar e que alguma coisa prática se tire disso, para não ficar só na exposição de números. 22% de todas as pessoas entrevistadas diz que conhecem mais de uma mulher que já foi estuprada. Eu mesmo conheço, acho que todo mundo no Brasil, né, todo adulto, conhece mulheres estupradas no Brasil. É o país do estupro. A cada, sei lá, meia hora, 15 minutos, tem uma mulher sendo estuprada no Brasil. E é o país da cultura do estupro e da passação de pano do estupro. No judiciário, é vergonhosa a posição dos juízes e juízas mulheres em relação aos casos de estupro. Há uma tradição de se culpabilizar a vítima de tal forma que as mulheres têm medo de ir na delegacia, têm medo de denunciar, porque vai acabar sobrando para elas, e é verdade. Ainda mais mulheres negras e pobres, né? É isso, muito, muito forte essa pesquisa, viu? Não, Thalita, eu queria falar com você sobre isso. Eu queria aproveitar, Leandro, e complementar esse dado dessa pesquisa com outros dados e outros números, tá? Porque, primeiramente, o Fórum de Segurança Pública, né, que ele faz um compilado anual de todos os registros policiais e aí o Fórum apresenta algumas estatísticas, e aí eles, de maneira bastante ilustrativa, queria colocar, deixa eu colocar aqui, ó. Eles fazem um infográfico. Então, essa parte aqui desse infográfico,
lá, para quem está assistindo, viu, gente? Para quem está vendo, porque eu sei que muita gente só está ouvindo. Tem uma parte que fala dos estupros. Então, o que a gente tem em 2024 é um estupro, Leandro, a cada 6 minutos. Então, em 2024, foram registrados 84 mil estupros, tá? E aí, desses crimes todos, 76% as vítimas eram vulneráveis, o que significam crianças de até 14 anos ou então as vítimas que não tinham a capacidade de discernimento, de consentir, né? Então, isso significa ser vulnerável. E dessas vítimas de estupro, gente, 61% são crianças de até 13 anos, ou seja, o Brasil é o país dos estupradores e dos pedófilos, né? Disso que a gente está tratando aqui. E aí, quem são, Leandro, segundo o Fórum de Segurança Pública, os estupradores? 31% é um familiar, as vítimas, os agressores, né? E 22% são conhecidos, então, ou parceiros íntimos, né? Aqui falando do geral, não apenas dos estupros das crianças, né? Dos estupros como um todo. Ou seja, o estuprador não é o homem da esquina, da rua, desconhecido, é alguém que está dentro da casa da vítima. É um tio, é um padrasto, é um vizinho, é um primo, é o próprio pai. Então, assim, são essas figuras, que é exatamente isso que você trouxe, Leandro. São pessoas que estão ali no convívio e na relação afetiva dessa criança. Portanto, como é que essa criança vai fazer qualquer tipo de discernimento, de entendimento ali, inclusive na constituição do próprio ser, né? Dela mesma, ela é uma criança. E aí, Leandro, junto com esse dado, com esses dados todos, e lembrando, inclusive, que estupro é um crime que chama-se, que é o tipo de crime que ele é subnotificado. Ou seja, isso aqui é parte dos dados, dos números, porque muita gente sequer procura a polícia, sequer registra. Então, o número é muito maior que isso, tá? E aí, junto com isso, Leandro, o que se tem também é que a média nacional de meninas que engravidam no Brasil é de 21 mil. Ou seja, a cada ano, isso é um dado do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Então, entre 2013 e 2022, no Brasil, cerca de 21 mil meninas engravidaram consequência do crime de estupro. Entre 2013 e 2023, o Brasil registrou 232 mil nascimentos de bebês em que as mães eram meninas de até 14 anos de idade, ou seja, vítimas de estupro, resultado de vítimas de estupro. Portanto, esse dado histórico, Leandro, que você trouxe, né, que remete ao Brasil colônia, Brasil império, Brasil pós-abolição, né, Brasil depois da escravidão, ele se perpetua. Porque a gente ainda vive num país em que 20 mil meninas são estupradas e são obrigadas, são forçadas a se tornarem mães. E a gente está falando de criança, de 10, de 11, de 12, de 13, 14 anos. Então, vejam, assim, Leandro, o quanto assim, isso é grave, para dizer o mínimo. Assim, é um cenário de guerra. É isso que a gente vive no país. O Brasil é o país, é o paraíso dos pedófilos e dos estupradores. E com o consentimento e, digamos, apoio dessa extrema-direita escrota que protege estuprador, que, inclusive, propõe o PL do estuprador, lembrem-se disso, e que tem figuras como, por exemplo, a própria Damares Alves, que coloca uma camarilha para ir na frente de hospital, como aconteceu em 2020, Leandro, para tentar impedir uma criança de 11 anos de idade, que já tinha recebido o seu direito por lei, porque a legislação brasileira garante que toda vítima de estupro possa interromper a sua gestação. E aí a Damares Alves, de alguma forma, ela teve acesso às informações dessa vítima, dessa menina que engravidou porque foi estuprada pelo tio, e foram para frente do hospital tentar impedir essa criança
de realizar a interrupção da gravidez. Então, é disso que a gente tem. E a gente tem, por exemplo, os conselhos de medicina, que está abarrotado de bolsonarista, de pessoas de extrema-direita, que faz portarias e ficam criando protocolo para poder expor médicos que tentam partir da premissa de uma prerrogativa que está garantido na legislação de proteger as vítimas de estupro e interromperem a sua gestação, porque está na lei. Vítima de estupro, independente da idade, inclusive, não é só criança, mulher de qualquer idade que foi estuprada, ela pode ir para acessar qualquer serviço de saúde no SUS e pedir para que a sua gravidez seja interrompida, mas nem isso acontece. Então, junto com esse cenário que a gente vê né, sobre a questão dos estupros, a gente tem 20 mil crianças nascendo, fruto de estupro, de crianças, de meninas que são forçadas, porque não têm consciência, porque estão muito ali dentro de contextos familiares que trazem essa questão religiosa. Leandro, você tem razão nesse ponto. A religião, ela é um lugar de poder, e aí esses estupradores usam exatamente esses cargos de poder para poder estuprar a criança. E aí esses pais, essas mães que não têm acesso a informações, porque parte dessa pesquisa, inclusive, gente, que o Leandro trouxe aqui, também diz isso. Muitas dessas vítimas e as famílias dessas vítimas não têm a informação de que se elas foram estupradas, elas têm o direito, sim, de irem lá e se engravidarem e interromper a sua gestação. Então, faz parte também, Leandro, da gente, domingo agora, dia 27, é uma data em que a gente rememora e a gente relembra os nossos direitos reprodutivos, que é o direito de toda mulher, aliás, independente da circunstância, que é algo que a gente precisa debater com seriedade no Brasil, independente da circunstância, a gente tem que ter o direito, sim, de interromper a gestação, interromper a gravidez, se assim não quisermos. Hoje, no Brasil, o que a gente tem previsto, que é desrespeitado o tempo todo, diga-se de passagem, é nos 3 casos, né? Anencefalia, estupro e se a mãe corre algum risco de morrer. Nem isso é respeitado. Imagina avançar a legislação aí, a gente, de fato, ter o acesso aos direitos reprodutivos. Ou seja, toda mulher que não quer seguir com uma gestação, ela tem o direito. Ela tem o direito. Ah, porque Deus quer, porque Deus não quis. Aí é com você. Aí é foro íntimo. Não tem religião alguma, dogma religioso algum pode determinar se aquela pessoa quer ou não seguir com uma gravidez. Então, é disso que a gente está tratando, sabe, Leandro?